Boa noite, queridos alunos e alunas. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. A nossa atividade de hoje corresponde a esse texto que está na sua tela. Nós faremos a leitura e logo em seguida faremos também as atividades propostas, né? Então vamos à leitura. Leia o texto e responda à questão 6. Sente-se, levante-se, repita. Por Tess Felder. Dizem que o estilo de vida sedentário é ruim para a saúde das pessoas. No entanto, particularmente no mundo atual, com seu ritmo acelerado, somos aconselhados sobre os benefícios de parar para sermos conscientes. Então, devemos ficar sentados imóveis ou tentar nos mexer? A resposta parece ser um pouco dos dois. Isso não significa necessariamente fazer as duas coisas ao mesmo tempo, embora essa pareça ser a norma para um número crescente de funcionários de escritório. Em todo lugar, as pessoas estão de pé, andando e trabalhando o dobro do tempo, escreveu Pamela Paul no New York Times. Em sua mesa de trabalho tradicional, em meio a um número crescente de pessoas que usam mesas para trabalhar de pé, ela observou, entre mesas com esteiras, cadeiras de bolas rolantes, descansos oscilantes para os pés e almofadas líquidas, a ideia de que uma pessoa deve ficar sentada, imóvel, parece fora de moda. Gretchen Reynolds, que escreve sobre o condicionamento físico para o New York Times, é a favor de incluir movimentos ao tempo em que passamos sentados. Reynolds sugeriu intercalar períodos sentados com de pé e em movimento, ou mesmo fazendo gestos repetitivos. Uma pesquisa demonstrou que, segundo ela, mulheres que se mexem o tempo todo, mesmo sentadas, geralmente vivem mais do que as imóveis. Mas isso pode ser um problema se a movimentação for um sinal de ansiedade e se essa ansiedade for um nervosismo causado por gatilhos modernos como alertas no telefone celular. Bob Morris escreveu sobre esses alertas assustadores mais de uma vez. Na outra semana, mais um desses ruídos perfurantes, um alerta Amber, saiu do meu telefone e me assustou tanto que derrubei um copo que se espatifou no chão da cozinha, escreveu ele. Acrescentados aos dongs e piscadelas dos alarmes de manutenção de carro e a previsão apocalíptica do noticiário, escreveu Morris, podem me chamar de misantropo, egoísta, que leva a sério demais seu sono e sua tranquilidade mental, mas eu poderia viver com menos alarmes que insistem em me atingir. Sente-se, levante, repita. Tess Felder, The New York Times International Weekly, em colaboração com Folha de São Paulo, sábado 7 de novembro de 2015, adaptado. Agora vamos à atividade, né? A questão 6. Nesse artigo, Tess Felder, Pamela Paul, Gretchen Reynolds e Bob Morris pronunciaram-se sobre o tema que diz respeito ao estilo de vida que as pessoas adotam atualmente. Depreende-se do texto que A. Pamela, Gretchen e Bob não divergem em suas opiniões quanto ao estilo de vida movimentado que as pessoas levam. B. Bob concorda com Gretchen que os movimentos gerados por sinais de alerta, causadores de ansiedade, são bons. C. Felder e Gretchen concordam que é importante a inclusão de movimentos ao tempo que passamos sentados. D. Pamela discorda de Felder quanto à opinião de que a movimentação física durante o expediente prejudica a saúde. Estrutura do texto informativo. Tal como outros gêneros textuais, o texto informativo é constituído por introdução, tese,
Momento de exposição das informações necessárias para informar o tema que será explorado pelo emissor, autor. Desenvolvimento. Antítese. Parte fundamental que contém as informações completas sobre o tema, desde dados mais relevantes, ou melhor, todos os dados que se pode reunir para a apresentação do tema. Conclusão. Nova tese. Encerramento do texto com a exposição da ideia central. Leia o texto e responda as questões 7 e 8. Photoshop, voltando aqui, peraí. O Photoshop afetou a percepção da realidade. Criado há 25 anos, o programa se tornou sinônimo de manipulação da realidade para o bem ou para o mal, por Deutsch Welle, publicado em 10 de março de 2015, 4:17. No início, o Photoshop era um programa de computador bem simples, que pouco mais fazia do que exibir imagens reticuladas nas telas monocromáticas de então. 25 anos depois, ele está entre os mais desenvolvidos aplicativos para processamento digital de fotos do mundo. E fez escola. Até por ser originalmente caro, ele deu origem a todo um setor de programação com bons sucessores a preços bem mais acessíveis ou até mesmo grátis. Hoje, os programas de processamento de imagens são onipresentes. As fotos transformadas com sua ajuda estão nos computadores, smartphones, redes sociais, revistas de moda e também no subconsciente humano. As pessoas hoje estão acostumadas a imagens modificadas, filtradas e manipuladas, que fotografias não processadas até parecem estranhas. Fotos de personalidades em estado natural têm muitas vezes um efeito chocante e são divulgadas como tal na internet. A indústria da moda, como um todo, se comporta de um jeito altamente questionável, critica o especialista em mídia Thomas Nieper. Quando se alonga as pernas das estrelas, se afina sua cintura e faz desaparecer as rugas e outros defeitos, as pessoas tendem a admirá-las incontrolavelmente e a imitá-las. Estudos demonstram que quem consome regularmente as fotografias processadas das revistas de moda em algum ponto passa a acreditar que aquilo que vê seja a norma. Isso aumenta o risco de anomalias como anorexia e bulimia. Essas fotos são capazes de causar depressão em gente que não se sente capaz de alcançar os padrões de beleza impostos pelas mídias. Elas percebem que não conseguem se aproximar de seu ideal nem com dietas e operações de beleza. E isso é perfeitamente normal, pois as imagens que estão vendo são anatomicamente impossíveis, comenta Nieper. Nieper lembra que estudos científicos mostraram como os leitores só aceitam, até certo ponto, alterações posteriores de uma imagem. Sobretudo, seu valor documental delas está em primeiro plano. Como todo instrumento, pode-se usar o Photoshop para o bem ou para o mal, declarou, certa vez, Thomas Knoll, o criador do programa de processamento de imagens, numa entrevista à TV. A regra certamente continuará valendo para o próximo quarto de século. Anne-Sophie Blendlin, Augusto Valente, disponível em cartacapital.com. Cultura Photoshop afetou a percepção da realidade. Agora vamos responder a essa questão baseada nesse texto que acabamos de ouvir. Questão 7. No texto, um dos argumentos utilizados pelo autor para defender a tese de que o uso do Photoshop alterou a percepção da realidade é: A.
Estudos demonstram que quem consome regularmente as fotografias processadas das revistas de moda, em algum ponto, passa a acreditar que aquilo que vê seja a norma. Letra B. Photoshop era um programa de computador bem simples, que pouco mais fazia do que exibir imagens reticuladas nas telas monocromáticas de então. Letra C. As fotos transformadas com sua ajuda estão nos computadores, smartphones, redes sociais, revistas de moda e também no subconsciente humano. Letra D. E fez escola até por ser originalmente caro, ele deu origem a todo um setor de programação com bons sucessores a preços bem mais acessíveis ou até mesmo grátis. Então essa é a nossa atividade de hoje. Vocês vão fazer a leitura dos textos apresentados e vão fazer também os exercícios pedidos, tá? Vocês façam essa leitura, façam a análise criteriosa, pensem bastante, respondam e enviem para o professor, tá? Do envio da atividade depende a sua presença. Então, boa atividade, boa aula e até a próxima!